Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Joel. Joel está depois de Oséias e antes de Amós. A dúvida vai lá no índice. A minha tem aquela colinha, né? Aquelas orelhinhas com a colinha aqui, mas se você não tiver, vai no índice. Vamos ler do verso 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 12. Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Todos acharam? Misericórdia. Vai no índice, vai no índice. Livro do profeta Joel. Se achou Oséias, vai para frente. Se achou Amós, vem para trás. Amém. Joel, capítulo 1. Amém. Capítulo 1, verso 1 ao verso 12. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos. E que o Senhor venha nos ensinar nessa noite, através do livro do profeta Joel. Que o Senhor fale apesar de mim. Não permita, ó Deus, que eu venha atrapalhar. Que a minha insuficiência, que a minha fraqueza e que a minha mente venham interferir naquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja. Porque, ó Deus, é muito mais importante ouvir a tua voz. Porque é a única que nos alimenta e a única que tem a verdade. Então fala conosco, eu te peço. Prepara-me, ó Deus, capacita-me para poder fazer isso, para a glória do teu nome. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Terminamos na semana passada as cartas de João e nessa quarta-feira nós estamos sempre buscando revezar, né? Um texto do Novo Testamento com um texto do Antigo Testamento. Então hoje nós vamos nos voltar para o livro do profeta Joel, que é chamado de um dos profetas menores. Porque Joel era tampinha? Não, é porque o livro é pequeno. Comparado com os livros de Ezequiel, de Isaías,
que tinham lá seus 50, 40 capítulos, os livros dos profetas menores são livros que têm poucos capítulos, pouco conteúdo. Então, por isso que eles são chamados de profetas menores. Então, depois de Daniel, que é o último profeta maior, nós temos os profetas menores, cada um profetizando num lugar, cada um profetizando num tempo. E no caso de Joel, nós não temos no texto explícito um contexto histórico. Quando você vai ler lá o livro de Isaías, você vai ver, ele vai citar um rei, ele vai citar uma ocorrência que você encontra lá nos livros históricos. Você consegue situar e dizer, olha, Isaías profetizou nos tempos do rei Ezequias, porque está lá explícito no livro de Isaías, ele citando o rei Ezequias. Então, ou seja, o livro de Isaías começa, né, no ano da morte do rei Uzias. Então, você tem dentro do próprio texto de Isaías uma referência ao tempo que aquilo aconteceu. No livro do profeta Joel, nós não temos essa indicação. Então, o primeiro desafio para nós podermos entender o livro de Joel é localizá-lo historicamente. Porque ele pode ter profetizado lá na época, antes do povo ter sido levado para o exílio, ele pode ter profetizado bem próximo ao exílio, pode ter profetizado depois do exílio. E existe uma discussão muito grande entre os estudiosos sobre isso. Mas a grande maioria deles, e eu não vou ousar discordar deles, porque eu não tenho essa capacidade, eu olho para o texto e talvez influenciado por esses autores, eu entendo que Joel está profetizando sim num período pós-exílio, quando o povo já voltou de Babilônia, o templo já foi reconstruído e eles estão ali vivendo um tempo com o templo já funcionando, os sacerdotes trabalhando. Então nós temos já Joel vivendo num período pós-exílio, com todo o culto tendo sido restabelecido. Então a gente coloca Joel num período de pós-exílio. Por quê? Porque ele apresenta no seu texto uma familiaridade com os escritos dos profetas anteriores. Ele demonstra no seu linguajar, naquilo que ele tem escrito, na maneira como ele se expressa, ele demonstra que conhece a profecia de Isaías, ele demonstra que conhece a profecia de Ezequiel, e por essa demonstração que nós entendemos que ele está profetizando em momento posterior, é alguém que conhece, porque nem mesmo a respeito de Joel nós temos muitas informações. A única coisa que o texto nos diz a respeito de Joel é que ele é filho de Petuel. Não me pergunte quem é Petuel. Então, a gente sabe que ele é filho de Petuel, mas a gente não sabe quem é Petuel também. Então, até mesmo a respeito dele, nós não temos o conhecimento, mas sabemos que ele recebeu uma palavra do Senhor, e essa palavra que nós lemos aqui até o verso 12, descreve uma situação que o povo estava vivendo. Alguns vão dizer que esse livro não teve o seu contexto histórico registrado, justamente para que ele pudesse ser lido e entendido em qualquer contexto de dor. Porque ele descreve aqui, o texto que nós lemos no início, ele descreve uma devastação, ele descreve um momento muito difícil, onde o povo teve uma invasão de gafanhotos que destruiu toda a lavoura, e também uma grande seca, que fez com que as plantas secassem e murchassem. Então nós temos esses desafios apresentados aqui. Um momento de grande necessidade, um momento de grande desespero. Porque vocês pensem o seguinte: toda a economia de Israel girava ao redor da agricultura. Não somente de Israel, mas de todas as nações daquela região, na sua maioria, elas dependiam da agricultura. Então, quando vem uma devastação como essa, quando o profeta descreve uma destruição nesse porte,
nós podemos ver que há uma grande possibilidade de fome, uma grande possibilidade de morte, porque foi tudo destruído. A descrição do momento que Joel faz aqui é uma descrição de destruição total. Como a gente sabe que ele está fazendo essa ênfase? Primeiro, verso 4, né? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. A gente pode se distrair aqui tentando diferenciar o que é o gafanhoto cortador, o que é o gafanhoto devorador, o que é o gafanhoto destruidor. E a gente vai ficar a noite toda aqui tentando entender o que isso era. Alguns vão dizer que eram os estágios do gafanhoto, o gafanhoto pequenininho, depois ele cresceu, depois ele ficou adulto. Outros vão dizer que são tipos de gafanhotos que vieram um em sequência do outro. Mas não é isso que Joel quer que a gente entenda. O que Joel quer que a gente entenda é que não ficou nada. É isso que ele quer que a gente entenda. Se algum gafanhoto passou e deixou sobrar alguma coisa, veio outro gafanhoto e comeu. E se esse outro gafanhoto deixou passar alguma coisa, veio outro e comeu. Então, esse é o ponto. Não se preocupem em entender o que é o gafanhoto migrador, o que é o gafanhoto devorador, o que é o gafanhoto destruidor. Essa não é a importância. O que a ênfase dessa descrição quase poética que Joel faz aqui é uma descrição de destruição total. É que nem aqui no verso 12. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. E no final, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ele cita esses 5 tipos de árvores aqui para nos dizer o quê? Que todas as árvores foram destruídas. Se não pelos gafanhotos, pela seca que estavam vivendo naquele tempo. Então, Joel descreve um cenário de destruição e de lamentação completa, porque isso também afetava o culto. Vejam, verso 9: na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Porque se vocês se lembrarem, o culto do povo do Antigo Testamento era um culto baseado em ofertas de cereal, de animais. Então, se você não tem mais nem o que comer, não havia como ofertar, não havia como entregar animais para sacrifício. Então, o culto também foi interrompido, tamanha era a calamidade, tamanha era a necessidade. Então, Joel está descrevendo aqui um momento onde Israel está vivendo um tempo terrível, de sofrimento, de dor, de carência. E o que ele então vai nos falar a partir dessa descrição? Ele vai chamar a partir do verso 13 toda a nação ao arrependimento. Ele vai dizer, a partir do verso 13, vamos ler do 13 ao 20, sacerdotes, vistam roupa de pano de saco e pranteiem, ministros do altar, lamentem, ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu, como geme o gado. As manadas de boi estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo.
Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Então vejam, Joel, ele chama os sacerdotes, ele chama os ministros, ele chama para que eles reúnam os anciãos e se declarem um jejum e se vistam com roupa de pano de saco. O que é essa expressão, se vestir com roupa de pano de saco? É se humilhar, se reconhecer completamente dependente de Deus, declarar a sua impotência diante de Deus. Então o que Joel está declarando aqui, que o povo precisa se arrepender e se voltar para Deus. Isso nos faz entender então que aquilo que o povo está vivendo, aquilo que o povo está sofrendo, tem a ver com o seu procedimento. Deus estava derramando sobre Israel, não pela primeira vez, não pela segunda vez. Se nós conhecermos a história de Israel, nós vamos ver que inúmeras vezes Deus vem com a sua mão pesada sobre o seu povo por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, por causa do seu mau procedimento. Então Joel está aqui chamando o povo ao arrependimento. Voltem-se para Deus, porque essa calamidade que vem sobre nós, ela é total. Nós precisamos que Deus nos socorra. Então ele descreve isso com o intuito de dizer: olha, isso que vocês estão passando tem a ver com a mão do Senhor. E aqui vemos a chave de todo o livro de Joel, está no verso 15: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Aqui Joel está nos dizendo o seguinte: esse sofrimento não é um sofrimento sem sentido. Deus está graciosamente e misericordiosamente nos dando um pequeno gosto do que será o dia do Senhor. Deus está trazendo sobre o seu povo o seu juízo, mas um juízo que ainda não é o juízo definitivo, um juízo da qual eles ainda podem se arrepender. Então, essa manifestação de Deus sobre o seu povo, de uma maneira tão drástica, é uma demonstração de graça e de misericórdia de Deus, porque é um juízo que ainda é um juízo provisório, é um juízo que ainda pode ser revertido por meio do arrependimento do seu povo. E o que isso comunica para nós hoje? Irmãos, como eu disse no início, Deus não perde o controle de absolutamente nada. Deus tem todos os acontecimentos do mundo nas suas mãos, seja da minha vida pessoal e da sua, seja nesse pequeno universo que somos nós, seja nas escalas maiores, da nossa família, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Deus tem controle total em cada uma dessas histórias, em cada um desses movimentos, e todas as vezes que Deus demonstra destruição, demonstra uma pequena parte do seu juízo, Ele está fazendo isso graciosamente e misericordiosamente, porque Ele está dizendo: olha, isso aqui é só uma pequena amostra do que será o dia do Senhor, do que será o dia em que Deus vier julgar todos, vivos e mortos. Então é uma oportunidade para que todos possam olhar e pensar: eu preciso me voltar para Deus, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso mudar o meu procedimento, eu preciso me voltar para Deus para me livrar desse julgamento, porque Ele está mostrando que esse dia virá. Então, irmãos, cada momento da história onde a situação aperta, e nós estamos vivendo um momento onde as coisas
estão apertando, seja no nível individual, seja no nível nacional, seja no nível mundial. Nós vivemos um momento onde as coisas estão apertando. Como eu disse no começo, quando eu cheguei, quem tem o hábito de assistir noticiário, coisa que eu não faço, para manter a minha sanidade, eu não vejo nenhum tipo de telejornal, mas quem vê, está ficando assustado, está vendo que as coisas estão meio estranhas, que nós vivemos um tempo de aperto, de calamidade, talvez ainda não do tamanho que Joel está descrevendo aqui, mas que nós tenhamos clareza, irmãos, que todas as vezes que a humanidade passa por um tempo como esse, é Deus dando oportunidade de nós compreendermos a seriedade do que será o dia do Senhor. É isso que Joel está querendo chamar a atenção aqui. Quando ele entra no verso 15 e diz: que dia, porque o dia do Senhor está perto, ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Ele está fazendo a ligação do problema local que eles estão vivendo, daquele problema que é localizado e que, apesar de causar muito sofrimento, não é uma destruição eterna, não é algo que vai durar para sempre, e ele inclusive conclama as pessoas a se voltarem para Deus, mas ele está dizendo: olha, o dia do Senhor, que é o da destruição definitiva, está perto. E a gente precisa agora ter um pouco de condescendência com o profeta. Por quê? Porque o profeta, ele não tem uma visão completamente clara das coisas. Ele acha, ele entende que o dia do Senhor está perto, mas não aconteceu da maneira e no tempo como ele imaginava. Porque o profeta, ele recebe a visão de Deus, ele recebe ali o que Deus tem para declarar, mas ele usa os elementos que ele tem de conhecimento para descrever aquilo que Deus quer falar. Então, quando a gente olha para a profecia do Antigo Testamento, a gente precisa entender que o profeta, ele mesmo, não tem total clareza de tudo o que a mensagem está trazendo. Ele entende o dia do Senhor como algo próximo, e ele entende o dia do Senhor como um evento único. Ele entende que vai chegar o dia, e nós vamos ver depois, nos próximos dias, nos próximos capítulos, ele entende que o dia do Senhor virá, e temos os sinais. Nós vamos falar a respeito do derramamento do Espírito Santo, que é uma outra passagem famosa do livro de Joel. Então ele descreve essa vinda, esse dia do Senhor, como se fosse um evento único. Ele pensa, ele entende que quando Deus se manifestar, vai ser tudo de uma única vez. Então, se Joel estivesse vivo quando Jesus veio, ele teria uma expectativa de que Jesus iria realizar todas as coisas na sua primeira vinda. Na cabeça dos profetas do Antigo Testamento, o dia do Senhor era um evento único. Só que quando o dia do Senhor realmente se revela, e nós estamos numa posição histórica privilegiada, porque nós temos um conhecimento maior do que Joel tinha. A verdade é que o dia do Senhor aconteceu, foi inaugurado na vinda do Senhor Jesus, mas a sua consumação total e definitiva só será na segunda vinda de Cristo. Então, apesar do dia do Senhor, do Senhor já ter vindo a essa terra, que era a expectativa dos profetas, do Senhor vir à terra com assolação, com destruição, com julgamento dos ímpios, terminando com todas as guerras, terminando com todos os inimigos de Israel, ele tinha essa expectativa, mas ele não conseguia compreender que essa vinda seria dessa forma. Jesus veio primeiro para nos livrar dos nossos pecados, e há agora um tempo onde o Senhor está salvando, e depois sim virá o dia
do juízo, onde tudo será destruído. É por isso que quando você conversa com o judeu a respeito de Jesus ser o Messias, ele vai dizer: não, a paz, acabaram-se as guerras, os inimigos de Israel foram destruídos? Não, então ele não era o Messias. É isso que um judeu vai dizer para você. Eles entendem que Jesus não é o Messias, porque as guerras continuam, porque Israel continua tendo seus inimigos. Então, na cabeça de um judeu, e na cabeça do profeta Joel, sim, quando o Senhor viesse, tudo ia terminar. Os inimigos seriam destruídos, a paz seria estabelecida e pronto, tudo terminou. É assim que funciona. Então, quando a gente for ao longo e desenvolvendo aqui o livro de Joel, tenha isso em mente. Na mente do profeta Joel, o dia do Senhor era um evento único, que aconteceria em breve, de uma única vez, e tudo seria solucionado. Então, essa visão é uma visão, como eu disse, turva, porque os profetas, eles não tinham total conhecimento e total entendimento daquilo que eles estavam profetizando. Eles estavam expressando a palavra de Deus dentro de um contexto que eles tinham como expressar. E isso vai ficar mais claro ao longo do desenvolvimento, ao longo dos outros capítulos que nós vamos estudar. Mas o que a gente precisa extrair desse primeiro capítulo, irmãos, é toda a calamidade, todo o evento, tudo aquilo que você olha e fica assustado e pensa: meu Deus, o que está acontecendo? Seja um desastre natural, seja uma revolução política, seja uma guerra, seja uma pandemia, seja algo que está totalmente fora do nosso controle. O que Deus está nos dizendo, como dizia a Joel, é: primeiro, haverá o dia onde isso vai acontecer de maneira total e irreversível. Então, aproveitem, porque ainda há tempo de arrependimento. Por isso Joel vai falar de: vistam roupa de pano de saco, lamentem, chorem, porque ainda há tempo. Deus está declarando que haverá um juízo, sim, haverá um juízo, e esse juízo é inevitável, porque não importa o quanto nós tenhamos, porque pela descrição de Joel aqui, eles perderam tudo num estalar de dedos. Porque os gafanhotos comeram tudo é porque tinha plantação. Se as árvores secaram, porque as árvores estavam lá. Então eles tinham tudo. O que a gente precisa entender é que não importa o quão bem nós estejamos aqui hoje, o quanto a gente consiga acumular, o quanto nós tenhamos saúde, o quanto nós tenhamos bens, não importa. Nós não temos nenhum controle e não podemos confiar nessas coisas, porque tudo pode ir embora num estalar de dedos. Eu não vivi isso, mas talvez alguém possa compartilhar. Lembro quando teve aquele confisco das poupanças, né? Teve aí um governo que foi lá e disse: olha, só tem 50 conto para cada um agora. Um estalar de dedos, uma canetada, e alguém foi lá e levou tudo. Eu nem sei se devolver esse dinheiro. Devolveram esse dinheiro? Não sei. Eu não tinha dinheiro, continuo não tendo. Se tiver um confisco hoje, ele não vai levar nada. Mas o que eu quero dizer, irmãos, o que Joel nos diz é: não confie nessas coisas, não descanse nessas coisas. Não importa o quão bem a gente possa estar, não importa o período que venha, um período de bonança, um período de tranquilidade, um período de paz, não se confie nisso, porque o dia do Senhor virá. E nada disso vai ser suficiente para nos salvar e nos garantir absolutamente nada. Porque o Senhor está demonstrando que com um estalar de dedos, em um momento, tudo isso cai. Tudo isso é destruído. E somente nele nós temos eternidade. Somente nele nós temos concretude. Só o Senhor é a realidade total e plena que nós temos. É Ele que é a realidade maior.
Porque nós somos tentados a pensar o contrário. Porque Deus é invisível e as coisas são visíveis. Então a gente tem a tendência de olhar para as nossas coisas, olhar para a nossa realidade material e confiar nela, porque eu posso tocar nela. Eu posso acessar o meu aplicativo aqui e ver quanto tem no banco. Eu posso olhar as minhas aplicações, eu posso olhar quanto está rendendo lá as ações. Eu estou falando ficticiamente, tá, gente? É só figurado, é só exemplo. Mas a gente tem ali uma concretude, algo que a gente vê, e nós somos tentados, inclinados a crer e confiar nessas coisas. Mas o que Deus está dizendo é que a verdadeira realidade é Ele. Ele é a única concretude, Ele é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. Não importa quantos gafanhotos venham, não importa quantas árvores morram, não importa quanta necessidade possa ser imposta a nós, Ele não pode ser tirado de nós. Ele nunca se apartará de nós. Olhando para a realidade da igreja perseguida, que é algo que a gente não tem ainda, e espero em Deus que não passemos por isso. Irmãos, só um parêntese, nunca clamem por perseguição. Nunca digam, a igreja vai ficar boa quando for perseguida. Pelo amor de Deus, não clamem por perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição. Existem irmãos nossos hoje que estão vivendo perseguição real, que estão sendo mortos. E passam por coisas que seriam suficientes para nós. Existem irmãos nossos que, quando se converteram, foram expulsos de casa e perderam todos os seus bens. Foram deserdados pela família e saíram com a mão na frente e outra atrás, tendo que morar na rua ou de favor com os irmãos cristãos. Então a gente não sabe o que é perseguição e não queira saber. Eu não quero saber. Eu não quero viver perseguição. Mas esses irmãos, eu quero que a gente tente imaginar o que mantém esses irmãos de pé. Eles têm o Senhor como a sua única realidade concreta. Eles estão firmes em algo que é completamente indestrutível e inabalável. Nenhum ser humano, nenhum poder, nenhuma autoridade, nenhum governo pode tirar isso deles. Podem tirar os bens, podem tirar a vida, mas não podem tirar o Senhor. A gente não tem noção o que é isso. E eu confesso aos irmãos que eu não sei como eu me sairia numa situação dessa. Seria muito fácil para mim aqui em Nova Iguaçu, no Brasil, tudo tranquilo, dizer, não, se vier tirar a minha vida, eu não nego do Senhor. Confesso aos irmãos. Porque existem muitas maneiras de nos quebrar. Quem já leu o livro dos mártires aqui? Alguém já leu? Leiam. Tem uma situação que povoou meus sonhos durante muito tempo, uma descrição de uma mulher que estavam fazendo com que ela negasse a Jesus. E ela não negava. Nós vamos matar você. Pode matar, não tem problema. E pressionando e tentando fazer com que ela chamasse o imperador de Senhor, de Quírios. Porque essa era a polêmica, né? Eles queriam que os cristãos chamassem o imperador de Quírios, que reconhecesse no imperador um senhor como o nosso Deus. E eles negavam e não faziam. E a mulher firme, não vou te matar, pode matar. E eles falaram assim, essa mulher não tem medo de morrer. O que eles fizeram? Trouxeram a filhinha dela. E falaram, nega, senão a gente mata ela. Imagine a sua filha, quem tem filhos, não o seu filho, olhando para você, e eles lá com a arma para matar ele, e dizendo que se você não negar o Senhor Jesus, eles vão matá-la. E diz o livro dos mártires, nesse relato, que ela olha para sua filha e diz, fique tranquila, minha filha, daqui a pouco nós estaremos juntas. Eles mataram a filha dela. Então, irmãos, não peçam perseguição, a gente não sabe o que é perseguição.
Mas o que Joel nos traz aqui, nesse primeiro capítulo, é que Deus é a única realidade concreta na qual nós devemos nos agarrar. Os bens passam com uma nuvem de gafanhotos, os bens passam numa seca. E é ao Senhor que nós devemos nos voltar, é para Ele que nós devemos nos curvar, é nele que nós devemos confiar. Então Ele chama o povo ao arrependimento, voltem-se para o Senhor, porque isso que nós estamos vivendo é apenas uma amostra, é uma pequena amostra do que será o dia do Senhor. Então há tempo, arrependam-se, lamentem-se, vistam pano de saco, voltem-se para o Senhor, porque Ele ainda está salvando. E essa realidade se perpetua para nós hoje. Embora nós estejamos, como eu disse, num momento mais privilegiado do que Joel, e tenhamos a revelação mais completa do que Joel teve, uma das profecias que ele faz aqui, nós vamos ver mais à frente, depois, do derramamento do Espírito Santo, essa já se cumpriu no dia de Pentecostes. Jesus veio, o Senhor veio, e Ele pagou o preço do nosso pecado, nos reconciliou com Deus, e a sua própria crucificação é uma demonstração do juízo de Deus, porque nós tendemos a olhar para a cruz e ver apenas o amor de Deus. Nós olhamos para a cruz e entendemos, Deus me ama, Deus derramou sobre o seu filho o castigo que era meu, porque Ele me ama. Então a gente olha para a cruz e entende qual é o amor. Mas vejam, se Ele foi capaz de derramar sobre o seu filho, amado, perfeito, santo, que conviveu com Ele desde a eternidade, por toda a eternidade, em total harmonia, se Ele foi capaz de se virar para esse filho e derramar sobre ele o cálice da sua ira, o que Ele não fará com todo aquele que não está refugiado no Filho? Se Ele foi capaz de derramar a sua ira sobre o Filho amado, o que Ele fará com os seus inimigos? Essa é a mensagem que nós precisamos extrair aqui desse primeiro capítulo. Deus vai julgar todas as coisas, como o salmo que nós lemos no início. Ele vai julgar todas as nações, Ele vai julgar todas as coisas, Ele vai punir todos os ímpios. Então o dia do Senhor é um dia temível para todo aquele que é inimigo de Deus. E Ele aqui faz um juízo que envolve, em primeiro lugar, porque você vê que esse primeiro capítulo, Ele não está falando das outras nações, Ele não está falando das nações que oprimem Israel, Ele ainda vai falar. Mas aqui, o juízo de Deus começa pelo seu povo. Então, irmãos, há na igreja visível de Deus pessoas que ainda não se converteram. Há entre nós pessoas que ainda não se converteram de fato. Convivem conosco, vivem o nosso linguajar, usam as nossas palavras, os nossos jargões, se vestem como nós, têm prazer em estar entre nós, porque nós somos gente boa, gente legal, e está aqui, as músicas são legais, o pessoal é legal, é muito bom estar aqui, eu gosto da cantina, a coxinha da Adriana é muito boa, e está aqui, e está vivendo, mas ainda não se converteu. Então, o primeiro momento de juízo que Deus traz aqui é um juízo para os de dentro. Nós precisamos, de fato, nos converter. Não confiar em religiosidade. Eu tenho muito cuidado quando vou falar de religião, porque tem gente que condena a palavra religião. E eu não gosto de condenar a palavra religião. Eu falo de religiosidade, porque religião vem de religare, que é quando nós somos religados com Deus. Então, o cristianismo é a religião. Existem falsas religiões? Existem falsas religiões.
Mas o cristianismo é a religião, ele não é uma religião, ele é a religião, a verdadeira religião. Todas as outras são falsas religiões. E nesse ponto é importante dizer, o cristianismo não é ecumênico. Não há que se falar de que todos os caminhos levam a Deus. Não há que se falar, não importa onde eles estejam vivendo a sua prática, se ele crê em Deus, se ele faz o bem. Mentira! O cristianismo é exclusivista. Ele como é que se diz? Inclusivo, no sentido de que qualquer pessoa pode entrar. Não importa como você esteja, não importa o quão longe você tenha ido na sua vida de pecado. O Senhor proveu um sacrifício que é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, e a nossa entrada de qualquer um está franqueada pelo sacrifício de Cristo. Mas a partir do momento da porta para dentro, existe um proceder. Existe algo que se espera daqueles que foram salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso que o juízo começa por dentro. Não nos deixemos enganar pela religiosidade, por vir aos cultos, por cumprir, por fazer as ofertas, por dar os dízimos, por usar uma roupa diferente, por servir de uma forma. Não nos deixemos enganar por isso. O que Deus quer de fato é o nosso coração. Porque é possível, perfeitamente possível, e eu falo agora para terminar, perfeitamente possível, nós cumprirmos todos os rituais que nós temos na nossa liturgia e não termos nenhuma comunhão com Deus. É possível vir aos cultos, é possível dar o dízimo, dar ofertas, é possível cantar louvores, é possível pregar a palavra de Deus, tudo isso é possível, sem que haja nenhuma comunhão com Deus. Isso, irmãos, só você consegue avaliar. Você tem comunhão com Deus? Seu coração pertence ao Senhor? Porque no final, é só isso que importa. Só isso que importa. Porque eu posso pregar, cantar, tocar, pintar, fazer todas as coisas dentro da nossa liturgia, e vocês olharem para mim e pensarem, caramba, o Guilherme é o cara, ele vai estar lá na primeira fila, eu não tenho nenhuma comunhão com Deus. Enquanto uma irmã que talvez não fale muito, esteja aí nos bancos, seja uma mulher com o coração nas mãos de Deus, e tem muito mais valor ali a sua fé, do que toda a minha performance. Por isso que o julgamento começa na casa do Senhor. Então, que essa advertência, que primeiramente é a nós, fique acesa no nosso coração. O dia do Senhor é um dia de destruição. Verso 15. Destruição dos seus inimigos, destruição dos ímpios. É um dia de bênção para os seus. E vamos ver isso nos próximos capítulos. Mas nós precisamos garantir que estamos entre os que pertencem a Ele, nos refugiando na pessoa de Cristo e confiando única e exclusivamente nele, tendo Deus como a nossa única realidade concreta, porque todo o resto pode ruir e podem nos tirar tudo, mas o Senhor não. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pelas advertências que o Senhor nos dá nesse primeiro capítulo de Joel. Nos mostrando, Senhor, que todas as coisas que nós costumamos confiar podem ruir num momento. Nos mostrando, ó Deus, que todo sofrimento e toda dor que possamos ver nesse mundo são advertências amorosas, graciosas a respeito do dia do Senhor, para que nós possamos entender que ainda há tempo
de nós não sermos consumidos nesse dia. Ainda há tempo de nos voltarmos para o Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, lamentarmos as nossas atitudes e nos rendermos a Ti, confiarmos no sacrifício do Teu Filho e termos os nossos pecados perdoados, o nosso relacionamento contigo restaurado e ter o nosso coração completamente nas Tuas mãos. Oh Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Convence, Senhor, o homem e a mulher do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. Que sejamos convencidos por Ti, que sejamos transformados por Ti, que o nosso coração se converta totalmente a Ti, e que nada nem ninguém poderá nos tirar. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, de todo o mal. E que o Senhor continue falando conosco nesse livro de Joel nos próximos encontros. Ajuda-nos na leitura prévia, que possamos ler e reler esse livro, para podermos extrair dele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.